Boa noite a todos. Eu sou o Vinícius Freitas e eu vou, a partir de agora, apresentar o nosso projeto de exportação, que é referente à água de coco. Um grupo formado por mim, pelo Giovanni Gonçalves, pelo Lucas Razeira e pelo Paulo Ricardo. Eu vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira falando mais sobre a parte do Brasil, no contexto do comércio exterior. E nessa primeira parte eu não vou muito entrar muito em detalhe, até para não deixar a apresentação muito extensa e muito difícil de ser entendida, e deixar muito complexa, assim. E eu vou mais pontuar algumas características para depois a gente partir para a segunda parte, que aí sim eu vou falar sobre o projeto que nós fizemos, sobre água de coco, né? E também eu queria deixar, antes de começar a apresentação, deixar claro que a empresa com qual a gente trabalhou é uma empresa fictícia, então ela não é. Então as informações que nós colocamos aqui não tratam de uma empresa real. A empresa foi criada pelo nosso orientador. Então vou começar aqui a apresentação, ok? Bom, primeiro como eu já tinha falado, eu vou falar um pouco sobre a situação brasileira no comércio exterior. Nesse gráfico a gente consegue ver todas as exportações e as importações no período de 10 anos. Essa linha verde representando as exportações e a azul representando as importações. A gente pode ver que nesse período o único ano no qual o saldo ficou negativo foi de 2014, tendo as importações sendo maiores do que as exportações. E a gente pode ter também aí nessa tabela que o saldo o saldo está sendo maior agora, de 2016 para cá, do que era no começo da pesquisa, onde o saldo era bem pequeno. Então a gente pode falar que no período atual o cenário internacional contribui mais para o PIB do Brasil do que anteriormente. Aqui a gente pode ver os principais produtos, né, que o Brasil exporta e importa. No caso das exportações, os produtos são mais produtos básicos, né? São a matéria-prima. E nas importações também são produtos básicos, mas são produtos semi-manufaturados, como gases, óleos. E com isso a gente pode ver que o Brasil ainda está longe de alcançar as potências mundiais, né? Que são os Estados Unidos, a China, porque esses países exportam muita tecnologia, coisa que o Brasil ainda não consegue entrar na disputa. E com isso, o Brasil precisa exportar muito, com um volume muito alto para se obter o lucro. Do contrário da China e dos Estados Unidos, que o volume o volume pode ser menor para atingir o mesmo número de lucro, por se tratar de um produto, de um bem de maior valor agregado. Aqui o modal mais utilizado é o marítimo, e até por conta do custo-benefício, né, que dentre os modais é o que tem o melhor custo-benefício, e mais da metade dos processos é feito através desse modal. Aqui os principais destinos das exportações brasileiras, desde 2009, que o início do período estudado sempre foi a China, e isso a gente pode ver que sempre manteve um equilíbrio, tanto com a China quanto os outros países, sempre manteve uma mesma linha, assim, apenas variando de um ano para o outro. Só em 2016, né, que a gente vê aqui que, que a partir desse ano o negócio com a China passou a aumentar e cresceu bastante até 2018, no caso das exportações. No caso das importações, a gente pode ver que Estados Unidos e China brigam há bastante tempo pelo topo das importações brasileiras. Nesse período, as duas dividiram a posição de líder em determinado período. E a gente pode ver também aqui que em 2016 teve foi um ano de queda, não só para esses dois países, mas também para os outros países também. E que a partir do próximo ano o volume voltou a crescer. Com relação à importação direta e indireta, uma exportação direta condiz a empresa mesmo realizar toda a exportação através de seus funcionários, com relação
A exportação indireta é a empresa, através de uma outra empresa intermediadora, realiza as exportações. Com isso, a vantagem de trabalhar com uma exportação indireta é ter uma empresa totalmente... É o menos risco de dar errado pela empresa já ter uma experiência dentro do ramo. E agora, na exportação direta, uma vantagem que a gente pode colocar aqui é o custo que a gente vai ter menor do que se contratar uma empresa. E também na exportação direta, os responsáveis aí pela empresa vão ter total controle da exportação. Os documentos necessários são todos esses aqui, os documentos necessários para a exportação: a Proforma Invoice, a Commercial Invoice, Packing List, conhecimento de embarque, que depende do modal que é utilizado, certificado de origem, a DUI e o radar Syscomex. O radar Syscomex é bom e é importante colocar que a empresa vai precisar se for uma importação direta. Caso não seja uma exportação direta, seja indireta, e a empresa intermediadora precisa estar cadastrada, estar legalizada dentro do radar Syscomex. Aqui são alguns os Incoterms, né, que a gente pode escolher, mas os principais que a gente pode colocar é o FOB, que é o Free On Board, e o CIF, né, o que é o Cost, Insurance and Freight. E os Incoterms, cada um representa um tipo de risco e diz também com o que cada parte vai ter que arcar caso aconteça algum imprevisto no transporte. E é importante você ter todos esses, você ter uma boa escolha do Incoterm para a empresa não sofrer, arcar com algum outro custo mais para frente caso aconteça alguma coisa. Aqui são os modais mais utilizados pelo comércio internacional, né, que é o ferroviário em cima, o marítimo também, o aéreo e o rodoviário. As modalidades de pagamento. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou apenas citar aqui para vocês. O pagamento antecipado é uma modalidade de alto risco para o importador, de baixo risco para o exportador. A remessa sem saque, ao contrário, é de alto risco para o exportador e de menor risco para o importador. A cobrança documentária é um risco médio para os dois. E a carta de crédito é o mais recomendável, que é o que traz mais segurança para ambas as partes. Então, é uma modalidade de baixo risco para as duas. E também tem os financiamentos, que é a ACC e a ACE, que é adiantamento sobre cambiais e adiantamento sobre cambiais entregues. Isso a empresa exportadora ela vai realizar caso ela precise de dinheiro para financiar a produção da mercadoria ou alguma outra coisa. Então ela vai realizar esses financiamentos para poder obter o dinheiro antes da venda propriamente dita. Barreiras tarifárias e não tarifárias. Existem muitas barreiras para os produtos, para determinado produto, para ele entrar dentro do país. Essas barreiras elas acontecem para proteger as empresas nacionais, para proteger a saúde dos animais aqui, da fauna, da flora, das pessoas que vivem aqui no Brasil. E podem ser tarifárias ou não tarifárias. As tarifárias dizem respeito àquelas barreiras que cobram uma taxa mesmo, dinheiro monetizado. As não tarifárias podem ser os outros tipos de barreira, como cotas de exportação, medidas fitossanitárias, medidas sanitárias, medidas salvaguardas, entre outras. E aqui, como eu havia dito anteriormente, a empresa com a qual nós trabalhamos é a Cocomundi Comercial Limitada, uma empresa fictícia que foi criada pelo nosso instrutor Rogério. E a gente pode dizer também aí, por exemplo, que nesse período de coronavírus que o mundo inteiro vive, é compreensível que nós não conseguimos, que as empresas não queiram trabalhar nesse momento conosco para poder focar totalmente nessa situação. A gente até tinha encontrado uma empresa, mas que por motivos próprios dela, né, ela estava passando por uma dificuldade e não podia dar atenção para nós. E por isso nós tivemos que achar uma outra solução e nós conversamos com o nosso orientador também e foi acertado que a gente pudesse fazer o trabalho a partir de uma empresa fictícia, que é a Cocomundi Comercial Limitada.
O NCM aqui que nós utilizamos na pesquisa foi o 298,92, que diz respeito à água de coco, a Cocos nucifera. Bom, as ameaças e oportunidades dentro da empresa. Por ser uma empresa pequena, ainda com apenas 4 departamentos, fundada em 2010, é uma empresa que tem dificuldade de entrar no mercado ainda. Então, as concorrentes ainda têm um pouco mais de vantagem por ter mais tradição dentro do mercado. No entanto, a empresa, por ser pequena, ela consegue dar uma atenção melhor ao consumidor, ao seu público, por ser pequena ainda, né? Então ela pode dar um atendimento melhor e dar também um pós-venda melhor do que os seus concorrentes. E também por ter poucos departamentos, a empresa pode ter funcionários sobrecarregados, cuidando de vários departamentos. Isso é uma coisa que não pode acontecer. E então o ideal seria que cada pessoa cuidasse de uma área aí da empresa, mas por ser pequena é normal que isso aconteça, que uma pessoa fique atarefada com várias tarefas de determinados departamentos. Isso pode acabar com que a pessoa fique sobrecarregada. Agora, se tratando de questões internacionais, é importantíssimo que seja escolhido um país adequado para o tipo de produto que está sendo feito. Porque caso não dê certo a exportação não dê certo, é possível que os responsáveis pela empresa acabe desistindo de outros negócios pelo fato de esse ter dado errado. Então é importante que tudo dê certo e que os responsáveis também não percam, que todos estejam com o objetivo de poder entrar dentro do mercado internacional. E futuramente também, se caso o negócio acabe dando certo, a empresa vai poder aumentar as suas vendas, aumentar ela vai aumentar o número de consumidores, vai aumentar as vendas, vai aumentar o lucro. E com isso ela vai poder ter a chance de talvez em algum futuro colocar algumas franquias em outros países, por exemplo, caso o negócio dê certo também. Conversando com o nosso orientador, né, que é o responsável pela empresa, ele foi passado para a gente, para que nós pudéssemos viabilizar ou verificar a viabilidade de negócio com esses 3 países, Portugal, África do Sul e Chile. E com a meta também de exportar no primeiro ano 100 mil litros, no segundo 300 mil litros, e no terceiro ano 500 mil litros. E assim, nós verificamos aqui a viabilidade de cada país e nós vamos passar aqui para você no próximo. Aqui verificando aqui, a gente pode ver que aí nessa tabela, não sei se dá para vocês verem bem, mas eu vou falando aqui para vocês. Na primeira linha, o Chile é o país que mais tem participação aqui nas exportações brasileiras, enquanto Portugal e a África do Sul ficam atrás. Mas se tratando assim, o Chile entra aí como um grande candidato. E também nas barreiras ao produto, o Chile é uma das opções com menor porcentagem de taxas, que somadas as duas ficam 11,28%. Já Portugal, se a gente for aí somar todas as taxas, elas passam 75%. Isso só já faz com que o negócio fique inviável, deixar o produto muito caro para ser vendido. Isso tirando o frete ainda que ainda vai ter a ser adicionado nesse valor. E a África do Sul é outro país que não cobra uma taxa muito grande de 20%. A língua nas 3 é o português, o inglês e o espanhol, que não é que a adequação na língua vai ser necessária de qualquer forma. A moeda em Portugal seria o euro, o dólar utilizado, né? Na África do Sul a gente utilizaria o dólar, e no Chile é uma moeda negociável, até por ser um país do Mercosul, ser um país que já tem negócios com o Brasil, é uma moeda que a gente poderia até negociar com ele se puder a viabilidade de usar o real.
mas por padrão a gente vai colocar o dólar aí para os três países. As normas exigidas, aí a gente pode ver que o Chile ela exige uma série de normas que o produto precisa estar adequado. Para Portugal são medidas fitossanitárias, questões relacionadas à embalagem e rotulagem. E para a África do Sul, as questões que o produto precisa se adequar são mais relacionadas às embalagens. E não tem outras normas que precisa ser enquadrado. Nenhum dos três países apresentou restrição ao produto e nos três o melhor transporte indicado foi o marítimo, tendo a África do Sul o melhor custo, o custo mais baixo. O frete unitário também ficaria mais baixo também. O forma de pagamento nos três seria carta de crédito, até por apresentar uma segurança maior. O preço unitário em real, aí o primeiro é em real, peço desculpa por estar em dólar, mas é em real. O Chile, primeiramente, antes de falar sobre o preço unitário nesses três países, eu vou colocar que aqui no Brasil esse produto é vendido por R$4. Então aí a gente pode ver que no Chile ele apresentou um valor próximo de R$3,9. Para Portugal é um preço que foi praticamente o dobro quase, de R$7,65. E para a África do Sul ficou um pouquinho acima, mas ainda assim ficou dentro, que é R$4,19. Isso em dólar ficou 77 centavos no Chile, $1 e meio para Portugal, ou 1,35 euros, e para a África do Sul ficou 0,83 dólares. Então, na avaliação final, nosso grupo, conversando entre nós aqui, né, nós tomamos a decisão de que a melhor opção no momento seria a África do Sul, principalmente pelas normas exigidas, que não tem tantas normas exigidas assim para ser enquadrado, o que causaria um custo maior caso fosse para o Chile, por exemplo. Então, as questões que a empresa precisa entrar em adequação é mais relacionado à embalagem, relacionado com as promoções do produto nesse país. E apresentam um preço bom para venda. Então, é um mercado bom, um mercado viável para esse tipo de produto. E é o país que nós achamos melhor para esse momento. E é claro que para os próximos anos, caso a empresa ainda continue no mercado exterior, o Chile também entra como um fortíssimo candidato, até por ter uma parceria aí com o Brasil, por apresentar uma taxa baixa e como ele já vai estar mais experiente dentro do mercado exterior, essas normas exigidas seriam mais fáceis de ser alcançadas, podendo dizer assim. Mas para início, o que nós recomendamos aqui, o que nós achamos viável, o que nós acordamos para essa empresa e para esse produto é a África do Sul. E concluindo aqui o nosso trabalho, nós podemos dizer que o mercado exterior traz muitas possibilidades, podendo trazer um lucro muito grande para a empresa, até maior do que no Brasil, porque, por exemplo, no Brasil, esses R$4, só desses R$4, 35, 36% só é de taxa, já só é de imposto. Então, na África do Sul, essa taxa é menor, de 20%, no Chile também. E é um mercado que faz com que o produto fique mais barato. Então a gente precisa de menos recurso para produzir, para ter o mesmo lucro, um lucro maior ainda. Então o mercado exterior é uma coisa que a gente precisa estar atento para escolher as melhores oportunidades para poder participar. E eu acredito que seja isso. Também o que a gente pode falar, uma das ameaças, né, da empresa que pode acabar gerando um custo muito alto, mas não muito alto, mas alto que faz com que a empresa que talvez a empresa não tenha tanto capacidade de entrar, mas isso é com o tempo, que é a adequação do produto, nas embalagens, na linguagem, e isso vai gerar um custo, mas que depois de feito esse primeiro negócio, isso vai abrir muita chance, muita possibilidade para a empresa poder trabalhar com outros países também. Então, a gente não vê isso como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Então, esse foi o nosso trabalho.
Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que nós respondemos aqui sem problema. Tudo bem? Então é isso. Até mais. E muito obrigado pela atenção na apresentação do trabalho.